Tudo bem? Pessoal, esperar o pessoal entrar aí, dar uns minutinhos. Fazer uma checagem aqui com o pessoal, se tá bom o som, se a iluminação tá boa, se tá tudo certo. Por favor, escrevam aí para mim. Arrumar o meu computador aqui para eu poder ver mais de frente. Muitas carinhas conhecidas, já estou olhando ali em cima. Dá mais um tempinho aqui. O pessoal tá tudo em casa aí no regime de engorda. Algumas pessoas aí engordaram tanto que não tá nem cabendo na bolinha aqui, que eu tô vendo. O pessoal tá tudo estufado. Me aguarde, quando eu voltar vocês estão ferrados. Esperar mais um pouquinho. Pessoal, eu pedi para vocês compartilhar aí, que eu estou bloqueado no Facebook, não posso compartilhar nada. Não posso compartilhar link. Então só posso fazer aqui a live. Se vocês puderem aí dar o feedback aí e compartilhar logo. Dá o seu like aí também e compartilha. Senão a live vai acabar sendo com pouca gente, porque eu não consigo compartilhar aqui. Eu não sei por que me bloquearam. Já me bloquearam muitas vezes, mas dessa vez bloquearam que eu não posso compartilhar só link, então não sei qual é a razão. Muito bem, vamos começar então a nossa live. Eu tentar fazer ela bem curtinha, porque não é uma live que a gente tem muito o que falar, não. Como eu sempre começo as minhas palestras e tudo que eu falo para o público, eu vou dizer sempre a mesma coisa. Não acredite em nada do que eu estou falando. Como eu sempre digo, pode ser que eu seja um louco, saí aí do manicômio e estou aqui hoje fazendo essa live, tentando enganar vocês, né? Normalmente eu falo umas coisas bem estranhas mesmo, diferentes, algumas coisas baseadas na teosofia ou no ocultismo, então as pessoas às vezes ficam um pouco ressabiadas com as coisas que eu falo, tá bom? Nós vamos falar do símbolo da TSKF e das cores da TSKF, tá bom? Como é que isso surgiu? Então, antes de falar do símbolo da TSKF, o que é símbolo, na verdade? Símbolo nada mais é do que uma coisa material que representa um conhecimento imaterial. O símbolo é uma imagem que representa toda uma gama de conhecimento. Por trás de um símbolo tem muitas coisas. Um símbolo ele deve representar muitas coisas. Então, quando a gente bate o olho em um símbolo, automaticamente já tem que vir na nossa mente muitas coisas. Então, o símbolo é algo material que representa alguma coisa imaterial. Tá bom? Quem quiser depois fazer algumas perguntas, deixar algumas perguntas, eu não gosto de ficar respondendo lá e cá não, porque não me sinto confortável. Mas vocês podem perguntar que depois eu respondo na live. Os mestres que estão aí presente, o pessoal que conhece também pode responder as questões, tá bom? Muito bem. Confúcio já dizia o seguinte, que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Que é exatamente o que eu havia falado. Se você pegar as letras chinesas, as letras japonesas, você pega uma única letra, e uma única letra, que não deixa de ser uma figura, ela já representa várias coisas. Então o símbolo é isso, é por isso que Confúcio dizia isso, que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Tá bom? Vamos dar alguns exemplos a respeito disso.
Já dei o exemplo das letras chinesas e das letras japonesas. Mas, por exemplo, se você pegar os 12 desenhos do horóscopo ocidental, vamos pegar, por exemplo, o signo de Leão, o signo de Áries e o signo de Sagitário, mais conhecido como Sagiotário. Tá bom? Quando você vê esses 3 símbolos, por exemplo, no horóscopo, o que vem na sua mente? Já vem muitas coisas. Por exemplo, você pega o leão, você já vê liderança, né? Aquele cara que é pau para toda obra. Se você pega, ele tá sempre com cara de bravo, ele é do temperamento colérico, por exemplo. Tanto ele como o Sagitário como o Áries. Se você pensar no ariano, você já sabe que o ariano é um cara de guerra, de luta. Discute com todo mundo, briga com todo mundo e de vez em quando ele é triste. Ele fica bravo, magoado, chateado. Se alguém vier falar alguma coisa com ele, ele solta os cachorros em cima. Então, se você pegar um sagitariano, ele é bravo pra caramba. Mas ele também tem muita alegria, porque ele é o tipo colérico sanguíneo. Então, quando você pega os horóscopos, os símbolos do horóscopo, sem você ler nada, ele já te diz muita coisa na cabeça. É para isso que serve um símbolo. Então, esse é mais um exemplo do como que um símbolo funciona. Ele traz conhecimento diretamente para nossa mente, sem você ter que escrever nada. Para isso que serve o símbolo. Se você pegar lá na Grécia Antiga e nesses países que tem muitos monumentos, o que é aquilo? São símbolos. Na verdade, na antiguidade, os monumentos não deixavam de ser bibliotecas vivas. Se você andar pelas cidades antigas, olhando os monumentos, os símbolos que tem, você já conhece toda a história sem ler nenhum livro, apenas olhando nos monumentos. Por isso que o símbolo é importante. Então, eu falei um pouquinho de símbolo para vocês entenderem o quanto que é importante usar os símbolos. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do símbolo da TSKF. Como é que ele foi criado? Muito bem. O símbolo da TSKF ele foi criado mais ou menos um ano antes de eu fundar a TSKF. Quando eu pensei em abrir uma academia de Kung Fu, a primeira coisa que eu fiz foi criar o símbolo. Então eu comecei a pensar num símbolo e, mais importante, o que esse símbolo, qual que era a minha proposta? O que o símbolo deveria representar? Eu tinha uma proposta e queria montar um símbolo que demonstrasse aquela proposta. Qual que era a minha proposta? Fazer do Kung Fu uma ferramenta de desenvolvimento humano. Porque o Kung Fu trouxe muitas coisas para mim. O Kung Fu desenvolveu muito a minha pessoa. Então eu queria que o símbolo que eu criasse representasse isso. Então essa era a minha proposta. Como é que foi criado esse símbolo? O pessoal mais novo não vai nem lembrar disso. Mas eu criei o símbolo, eu desenhei esse símbolo através do Paintbrush no Windows 3.11. O pessoal não sabe, mas o Windows 3.11 foi o melhor Windows que já existiu. Ele não travava igual esses Windows de hoje. E eu usei o Paintbrush para criar o símbolo. O símbolo ele todo é feito de bolinhas e retas. Com bolinhas e retas eu desenhei o símbolo todo. Então um ano antes eu fiz esse símbolo antes de fundar a TSKF. Em seguida eu fiz o primeiro sistema que iria controlar a TSKF, tá bom? Então o símbolo foi desenvolvido baseado na proposta que a gente queria ter. E qual que era a proposta que a gente queria ter no Kung Fu? Né? Qual que era a proposta? Fazer do Kung Fu uma ferramenta de desenvolvimento humano e expandir isso para muitas pessoas. Fazer o Kung Fu crescer, fazer a TSKF crescer. Então vamos aqui, visualize aí na sua mente como que é o símbolo da TSKF. Qual foi a primeira coisa que eu desenhei no símbolo? Foi uma cruz. Então você tem uma reta de cima para baixo e uma reta na paralela. A partir daí, todo o símbolo foi desenhado, baseado numa cruz. Aí vocês vão me perguntar, por que numa cruz? Porque a cruz é um dos maiores símbolos que existem. E a cruz, ela representa
expansão. Todas as grandes coisas foram conquistadas baseadas na cruz. Então vamos dar uma relembrada aqui. O que fazia o pessoal das cruzadas para a Igreja Católica? Qual era o símbolo que eles usavam no peito? Era uma cruz. É ou não é? Se você pegar uma cruz, você vai ver que a Igreja Católica, ela se expandiu no mundo todo usando a cruz. E a espada. Se vocês olharem uma espada, vocês vão ver que a espada nada mais é do que uma cruz. O cabo, a parte de cima da espada, né, representando a cabeça do ser humano, a parte de baixo representando o corpo e a parte dos lados representando os braços. Então, através da cruz, que nada mais era que uma espada, a Igreja Católica conquistou uma expansão tremenda, tá bom? Então, é por isso que eu comecei a desenhar o símbolo baseado numa cruz, porque eu queria desenvolvimento, expansão, e aí vem as outras partes da cruz. A cruz representa também o que eu queria, que era o quê? Harmonia, equilíbrio. Então a cruz ela expande para 4 lados diferentes, tá bom? Ela segue o que a gente chama de compasso quaternário, né? Então você tem lá, por exemplo, os 4 reinos, tá bom? Mineral, vegetal, animal, né? E hominal. Então temos os 4 reinos. Temos os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Cada lado da espada ou cada lado da cruz representa uma direção, tá bom? Nós temos aí as 4 estações do ano, é ou não é? Nós temos também os 4 elementos, né? Nós temos os 4 temperamentos, nós temos, muitas coisas que é número 4, tá bom? Então é o que a gente chama de compasso quaternário. Então eu usei o princípio da cruz para começar a desenhar o nosso símbolo, ok? Só que eu queria uma coisa um pouco maior, então eu usei 8 direções. Deixa eu falar mais uma coisa a respeito do número 4 para vocês. No ocultismo, o número 4 é o número de sorte, diferentemente da China e do Japão, que o número 4 é o número de azar. No ocultismo, o número de mais sorte é o número 4. Então eu queria dar dupla sorte. Foi por isso que, em vez de fazer só a cruz, eu coloquei mais uma cruz dentro da cruz, fazendo uma rosa dos ventos. Então são 8 lados diferentes. Ou seja, aí sim, expansão mesmo para todos os lados. Além da cruz já representar isso, usando mais 4 lados, eu fiz o baguá. Tem até um estilo chamado Bagua Chan, que usa todos os lados. Então o símbolo foi baseado nisso. E eu queria mostrar que, além do crescimento, além da expansão, eu queria ter o quê? Harmonia em todos os sentidos, equilíbrio em todos os sentidos. Então o que eu coloquei no meio da cruz, no meio da rosa dos ventos? Eu coloquei aquilo que no Oriente é o Tao, que representa a dualidade universal. Ou seja, tudo no universo é dual. Você tem o quente, o frio, o doce, o salgado, em cima, embaixo, direita, esquerda. Tudo é dual. Doce, salgado. Tudo no universo tem o seu complemento. Homem, mulher. Tá bom? Então, olhando a dualidade universal, você já pode tirar muitas deduções. Tá bom? Como que é o símbolo do Tao? O símbolo do Tao, ele tem 2 partes. Uma parte escura e uma parte clara, representando o bem e o mal, a dualidade, o doce e o salgado, a dualidade universal. Dizendo o seguinte: dentro da parte escura, nós temos uma parte clara, e dentro da parte clara nós temos uma parte escura. Significa o seguinte isso: que não existe nada tão bom que não tenha um pinguinho de coisa ruim. E não existe nada tão ruim que não tem nada de bom. É por isso que no Yin Yang tem um pintinho num lado e um pintinho no outro, das cores invertidas, tá bom? Representando isso. Então não existe nada ruim totalmente e nada bom totalmente, tá bom? Muito bem.
Então acho que vocês entenderam como que eu comecei o símbolo. E foi a partir daí que o símbolo foi desenvolvido. A partir da cruz, duas cruzes, o símbolo do tal, representando o equilíbrio. E os sentidos da cruz, norte, sul, leste, oeste, e mais uma cruz, sorte dupla, 8 lados. Não é à toa que meu apartamento é 62, 6 mais 2, 8, 8 dupla sorte, tá bom? Então eu sempre gosto de, sempre que eu vou fazer uma coisa, eu pensar antes de fazer. Por exemplo, você vai montar uma academia lá, o que você deveria ter dentro de uma academia? No mínimo você deveria ter os 4 elementos. No mínimo você devia ter fogo, terra, ar e água. No mínimo você deveria ter essas coisas para manter o equilíbrio, tá bom? Então se vocês forem na nossa academia, nós sempre temos essas coisas. Temos até um lugar onde a gente queima incenso para representar o fogo, tá bom? Muito bem. Se você olhar o nosso símbolo, ele já começa com algumas das nossas cores. Por exemplo, nós temos a cor vermelha. O que significa a cor vermelha aqui antes de entrar nas cores? A cor vermelha representa um pedaço do sol, representa a Kundalini, que é a inteligência. Como eu disse na live anterior, para quem acredita, tudo veio do sol e para o sol voltará. E nós temos na gente algo que representa o sol, que é o coração. E temos algo que representa a inteligência do sol, que é Kundalini, que eu já falei também, que está ali localizada entre o seu ânus e o seu órgão genital, que é uma cobrinha de 3,5 milímetros. Então, se você souber utilizar isso aí, existe até yoga para desenvolver isso aí, não recomendo ninguém praticar certos tipos de yoga, porque ali é o pedacinho de fogo, que se aquele pedacinho de fogo subir para o seu cérebro, você vai virar um animal sexual. Então tem que se tomar muito cuidado. Então é por isso que a gente usa a cor vermelha, que a cor vermelha representa Kundalini, tá bom? Muito bem. E temos a cor preta e a cor amarela. O que significa a cor amarela? A cor amarela, ela representa a alegria, ela representa o aprendizado, ela representa a riqueza. É uma cor forte. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês já perceberam que a maioria dos tratores são pintados de amarelo ou de laranja? Raciocine aí, pensa, veja se você lembra se não é isso. Se a maioria dos tratores não é pintado de amarelo ou de laranja. Ninguém faz sucesso por acaso. É laranja ou amarelo, porque o laranja e o amarelo expande, dá aquela impressão de força. Então, para demonstrar que um objeto é forte, como um trator, as empresas tipo lá Caterpillar, por exemplo, que fabrica trator, pinta de qual cor? Ou de laranja ou de amarela. Então, quando você olha um trator, logo você vê que aquilo é uma coisa poderosa. Concorda ou não? Pode reparar que é assim. Daí você já deduz por que na TSKF a gente usa o blusão amarelo, o ifu amarelo. Vocês há de convir comigo que em qualquer lugar que a gente chegar do mundo, vestido com blusão amarelo, todo mundo vai perceber, todo mundo vai olhar, porque ele expande. Se você pegar os nossos competidores numa fila de competição antes de entrar na área e tiver 2 ou 3 atletas da nossa academia vestindo o nosso ifu amarelo, adivinha quem que vai aparecer mais? Certamente vai ser o amarelo. Quando a gente entra numa área de competição, certamente nós vamos ser muito mais visíveis do que qualquer outro atleta com qualquer outra cor. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Percebam se não é verdade o que eu estou falando. Então ninguém faz sucesso por acaso. Antes da gente fazer qualquer coisa, é sempre importante você pensar como e por que você vai fazer de tal maneira.
E eu não sei se é porque a minha formação foi sempre de programador e analista de sistema, a gente sempre pensa numa amplitude maior antes de começar alguma coisa. A gente sempre tem um pensamento mais profundo antes de fazer alguma coisa, a gente sempre pensa bastante antes de fazer alguma coisa, uma abstração maior, tá bom? Então é por isso que nós temos essa cor. E nós temos o símbolo, a cor preta também. A cor preta representa o oculto, aquilo que não está visível para as demais pessoas, coisas que no futuro todo mundo vai saber. Então representa a parte oculta da nossa academia, tá bom? Então isso foi com relação ao símbolo. Então deu para perceber que o símbolo... Vamos falar um pouquinho mais de símbolo. Eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Principalmente para o pessoal que já participou de campeonato. De todos os campeonatos que vocês participaram, vocês se lembram com detalhes dos símbolos das outras escolas de Kung Fu? Qual é o símbolo de outras escolas que você lembra com detalhes? Como é exatamente o símbolo? Coloquem aí, escrevam para mim se vocês lembram desse símbolo ou se passa batido e você vê, às vezes até acha bonito, mas depois você já esqueceu. Escreva aí nos comentários. E se você ver o símbolo da TSKF? Qual é o símbolo mais conhecido de Kung Fu aqui no Brasil? Qual a escola que tem o símbolo mais conhecido? Quando vai no campeonato, quem reconhece de cara quando vê o símbolo? Escreve aí qual é o símbolo que você reconhece de cara quando você vai no campeonato. Não da TSKF, porque da TSKF você conhece mesmo, mas de outras escolas. Pode escrever. A maioria não vai nem lembrar quais foram os símbolos, mas escreve aí pra gente saber, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar um pouco das cores da TSKF, as cores que a gente usa na parede. Meu mestre foi um grande mestre de Kung Fu. Ele realmente foi quem mudou a maneira de se treinar Kung Fu aqui no Brasil. O grão-mestre Dirceu Amaral Camargo. Foi ele que me introduziu no Kung Fu. Eu devo o meu Kung Fu a ele. O Kung Fu trabalhado de uma maneira certa veio dele. Tá bom? Então eu realmente agradeço o grão-mestre Amaral por ter me colocado no caminho certo. E o grão-mestre Amaral, além de ser tenente do exército, ele era um grande ocultista. E essas cores não são essas cores que nós usamos na parede, não são as cores da TSKF. Foram as cores que o mestre Amaral usava na academia dele, com grande sabedoria, porque ele também foi Rosa Cruz. Tá bom? Então existe uma profundidade tremenda. Eu diria até que são as melhores cores para se usar dentro de uma academia de artes marciais, são as cores vermelho, laranja e amarelo. Vamos falar um pouco de novo das cores. A cor vermelha de novo. A cor vermelha, ela representa a terça-feira. Ela representa o deus da guerra, o deus Ares, tá bom? Que é o deus o deus da terça-feira, que controla, digamos assim, a terça-feira. Não faria sentido a gente colocar um outro tipo de cor na academia. Numa academia, a gente ensina o quê? Arte marcial, arte de Marte. Marte é terça-feira. É o dia de terça-feira. E a cor da terça-feira é vermelho. Vermelho é do deus Ares. Entendeu? É por isso que a gente usa a cor vermelho. Além de todas aquelas outras coisas que eu já falei. De Kundalini, de tudo mais. Ela ativa a corrente sanguínea. Ela afeta o coração. Ela fortalece. Tem tudo isso. Por isso que a gente usa a cor vermelha. Principalmente na parte inferior. Que é a parte que mexe com a parte sexual da gente. É por isso que lá na matriz até o chão é vermelho e laranja, que é para justamente ativar de baixo para cima. Meu mestre conhecia tudo isso aí, e é por isso que a gente usa a cor vermelha, tá bom? Então tem muitas outras coisas, mas eu estou dando aqui o básico, tá bom? E a cor laranja? A cor laranja representa o conhecimento, representa a segunda-feira, tá bom? Ou melhor, representa o domingo, que é, vamos dizer assim, o trono de Deus. É o primeiro dia da semana, diferentemente do que a maioria pensa, né? O primeiro dia da semana não é a segunda-feira, é o domingo, tá bom? Bom, quem
Quem for assistir a minha palestra, A Magia dos Dias da Semana, eu não vou falar muito disso aqui, porque senão eu vou dar spoiler, tá bom? Já falei até um pouquinho da terça e do domingo. Então, domingo é o dia de conhecimento, o dia de Deus, vamos dizer assim, entendeu? Então é por isso que a gente usa o laranja também. Fora isso, o laranja trabalha na nossa ossatura, tá bom? Então se você tiver alguma fratura, algum tipo de coisa no osso, ele vai fortalecer e curar mais rápido, tá bom? E o amarelo, já expliquei para vocês, amarelo também, ele facilita o aprendizado da pessoa. Então se você quiser ter uma escola, seria ideal você pintar ela de amarelo clarinho, porque facilita para as pessoas aprenderem as coisas. E é por isso que fica em cima. Fora isso, o amarelo, além de representar a grandeza, como eu falei, a coisa forte, expansão mesmo, né? Ele também representa riqueza. É por isso que o amarelo vai mais em cima também, tá bom? Então, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, pense por que você está fazendo. Você não deve montar um símbolo bonito só porque ele é bonito. Ah, é bonito, mas representa o quê? Por que você deve fazer daquela maneira? Por exemplo, uma cor que vocês poderiam estar dizendo assim, poxa, mas por que o mestre não colocou a cor verde? Porque verde representa cura, representa saúde. Por que não? Porque a saúde a gente já está conseguindo a partir da atividade física. E a cor verde, ela deixa você muito tranquilo, muito calmo. É por isso que quando você entra debaixo de uma árvore e fica debaixo de uma árvore, você sente aquela calma, aquela tranquilidade, por causa da cor verde. Isso não teria nada a ver com arte de guerra, com arte marcial. Na arte marcial a gente deve usar o vermelho. Falando nessas cores, por que o Brasil é tão assim, deixado do jeito que for, vai? Quais são as cores da bandeira brasileira? Verde, Brasil não é de briga, não é de guerra. Amarelo, representa alegria. Alguém tem dúvida que o brasileiro é alegre? Então verde, tranquilo, não é de briga, não é de guerra, não é de nada, deixa a vida levar e tal. Amarelo, só alegria, carnaval, samba, entendeu? Verde e amarelo. Azul, azul puxa mais para espiritualidade, não tem nada a ver com arte marcial também, entendeu? Verde, amarelo, azul e branco. Branco é como se fosse nada, não representa nada, representa todas as cores misturadas juntos, mas não tem força nenhuma. Então a bandeira brasileira precisaria de uma parte vermelha. Pegue, por exemplo, a bandeira do Japão, com Dali e Dali, vermelho, uma bola vermelha no meio. Pega a bandeira dos Estados Unidos, pega a bandeira da China, pega as cores da China. A China tem muita cor vermelha, muita cor vibrante, não é? E muita cor verde também, né? Tá bom? Então acho que deu para vocês entenderem o porquê que a gente usa esses tipos de cores na TSKF. Então qual que é a importância da gente usar um símbolo? Porque o símbolo representa aquilo que a sua proposta, tá bom? Se você pegar os símbolos mais importantes que existem, eles vão representar isso. Então, quando você criar um símbolo, você bater o olho no símbolo, ele já tem que representar um monte de coisa, tá bom? Então é importante criar um símbolo para marcar a sua empresa, marcar tudo que a sua proposta da sua empresa, qual é a proposta da sua empresa. Então, por isso que é importante, tá bom? Então, para a gente finalizar, deixa eu olhar aqui se tem algumas questões, mas para a gente finalizar, o nosso símbolo, ele representa o que então? Ele representa equilíbrio, representado ali pelo Yin Yang, representa expansão, por causa da cruz, das duas cruzes, tá? Em todos os sentidos, por causa da rosa dos ventos, que são 8 lados diferentes, por causa do baguá. Essa é a explicação do porquê que o símbolo da TSKF foi feito dessa maneira, tá bom? Agora a gente vai ver aqui se tem algumas perguntas e se a gente vai responder, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Deixa eu botar o meu óculos. Sem o óculos a gente não consegue ver nada. Doroti perguntou aqui que se o amarelo e o vermelho incita a fome. É verdade. Por quê? Porque ele ativa a corrente sanguínea. Então você acaba sentindo fome. É por isso que o McDonald's usa o amarelo e o vermelho. Na verdade é por isso, tá bom? Não temos muitas perguntas aqui, essa live vai ser curtinha. Eu sinto que às vezes quando sou eu que estou fazendo a live, o pessoal não pergunta muito. Eu estou achando que o pessoal tem um pouco de medo de perguntar de mim, de perguntar as coisas para mim, tá bom? Olha, pessoal, eu sou bem rigoroso, mas eu não sou bicho, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham entendido mais ou menos o significado das cores e do porquê que a gente usa essas cores na parede da academia, e como que o símbolo foi feito e por que o símbolo tem 8 direções diferentes, tá bom? Nada mais foi do que mostrar qual era a minha proposta, que era equilíbrio e expansão, né? Como foi feito nas cruzadas. Por exemplo, mais um exemplo de cruz. Qual era o símbolo que vinha nas grandes navegações, nas caravelas? Alguém se lembra? Não era a cruz? A cruz é de expansão. Então, quando as caravelas saíam para explorar novos continentes, o símbolo principal que ia na frente era o mastro, com uma cruz. Tá bom? Então, a cruz é expansão. Quem foi na nossa cerimônia de formatura do quarto mestre da academia, que foi o mestre Garcia, deve ter me ouvido falar. Foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi formar o quarto mestre. Justamente por causa das 4 direções, por causa do número 4, por causa da expansão e por causa da sorte. Tá bom? Fez sentido por que das coisas? Muitas coisas que a gente faz, não faz sem pensar, faz com uma razão de ser. Por exemplo, por que a gente usa o chá de jasmim no dia da cerimônia de faixa preta, tá bom? Chá de jasmim tem a ver com a arte, é por isso. Então é o chá que se usa para cerimônias e para coisas artísticas, é o chá de jasmim que a gente tem que usar. Poderia usar outro chá? Claro, mas o melhor chá para se usar nessas oportunidades é o chá de jasmim. Eu vou aproveitar aqui, já que tem mais um tempinho, para responder uma questão que perguntaram naquele questionário que foi enviado aí para vocês via e-mail. Eu me lembro que me perguntaram se a TSKF ainda tem intenção de ensinar luta. A resposta é não. Nossa proposta não é luta. Eu não acredito em luta. Nós tentamos lutas várias vezes porque muita gente me pedia, mas nunca foi a proposta de luta, tá bom? Então nós nunca mais teremos luta na TSKF. Talvez teremos quando eu morrer. Quando eu morrer e algum outros dos mestres aí que seguir, pode ser que eles implantem luta, mas enquanto eu for vivo não vai haver aulas de luta na TSKF, tá bom? Tem algumas outras questões também que fizeram lá que eu não me lembro agora, mas em outras lives que eu fizer, se eu lembrar, a gente comenta aqui. Mas luta realmente não vai ter. Ah, lembrei de uma coisa que perguntaram. Perguntaram também qual foi o momento mais difícil da TSKF. O momento mais difícil da TSKF, a maioria que está comigo há muito tempo sabe. Foi quando em 2003 eu fui processado por exercício ilegal da profissão pelo CREF. Naquele momento, a TSKF ia deixar de existir. Simples assim. Eu não poderia dar aulas, a não ser que eu me curvasse para o CREF, a não ser que eu fizesse uma faculdade de educação física ou fizesse o curso do CREF. E eu jamais me curvaria. Eu jamais me curvaria para um órgão que não entende nada de Kung Fu e queria, digamos assim, organizar o Kung Fu. Jamais me curvaria. Então foi o momento mais difícil. A ansiedade foi grande até o dia da audiência. Até o dia que eu tive que ir de frente para o juiz,
com todo aquele temor de falar, de pensar assim comigo, a partir de amanhã a TSKF vai deixar de existir. Porque se ele me condenar, eu além de poder ser preso, eu vou ter que fechar as minhas 2 academias. Na época eu só tinha 2 academias. Então esse foi o momento mais difícil. Todos os outros momentos não foram tão difíceis quanto esse. Na época talvez eu não tenha demonstrado tanta aflição, mas a minha aflição era grande. Muito bem, o que aconteceu foi que nós ganhamos a causa e eu processei o CREF. Levei 14 anos processando o CREF e eles recorrendo. Mas se não me engano foi o ano passado, retrasado, eu ganhei definitivamente o processo que eu movi contra o CREF. O que eles moveram contra mim, eu ganhei. Tá bom? O que eles moveram contra mim, eu ganhei. E o que eu movi contra eles, eu ganhei também. Então esse foi o momento mais difícil. Tá bom? Espero que todos estejam bem, confinados aí em casa. Mas, pessoal, de vez em quando dá uma saída. Vai lá na rua tomar um sol. Faz bem para a saúde, tá bom? Espero que todos vocês fiquem com Deus, tá bom? Se tiver alguma pergunta, eu vou responder aqui depois, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima live.